Olá, boa noite. Boa noite. Mais uma sexta-feira, né? Que nós estamos fazendo a sequência do livro Mulheres que Correm com os Lobos, né? Já é um estudo que a gente já faz há algum tempo. Oi, Angel, bem-vinda. É um estudo que a gente já faz há um certo tempo, a gente já faz há 2 anos esse trabalho com as rodas, né? E a gente trouxe agora em formato de live, porque fica mais fácil a conversa, né? Fica mais aberto esse estudo e é um estudo transformador para a mulher. Aliás, o que a gente sempre fala aqui, tá? Não, nada substitui a leitura do livro. Então, por favor, quem puder, leia Mulheres que Correm com os Lobos, é transformador, tá? Da Clarissa Pinkola Estés. E aqui a gente dá um pequeno passeio por cada conto. O formato desse livro são contos, e dentro desses contos há uma análise do feminino, de alguns pontos e características da energia feminina, ok? E por que contos? Porque o conto ajuda a gente a buscar lá no inconsciente, a trazer muitas questões, muitas sensações e sentimentos que pra gente às vezes que não é fácil a gente atingir se for só na parte do estudo, né? Ele passeia pelo mundo subjetivo, que é a essência do feminino, né? Que é a linguagem quando a gente trabalha a energia feminina, ok? Então essa é essa é a didática da Clarissa, e é aqui que a gente traz. Só que como a gente está em live, a gente tem um tempinho aqui, né? Um certo tempo, né? Que o Instagram nos permite. Então a gente não consegue ler na íntegra todos os contos. Então quando um conto é pequeno, a gente prefere ler, porque nada como os detalhes do conto para a gente entender, para a gente sentir realmente, né? O que se trata. Agora, quando um conto é muito longo, a gente conta esse conto de forma geral, pegando as partes principais que são interessantes ser abordadas, e ali a gente vai fazer essa pequena análise, esse pequeno passeio, também de uma forma um pouquinho mais ampla, tá? Que eu acho que acaba sendo o primeiro andar, né? O primeiro despertar ali para você ler o capítulo. E lógico que a gente fala da visão da Clarice, né, do livro, mas a gente também traz, né, a nossa experiência dentro de todas as rodas de mulheres que nós fizemos com base nesse livro. Então, essa experiência também é legal, porque dá a troca, não só a leitura, né, mas é realmente essa troca de conhecimento. E hoje nós vamos entrar no capítulo 3, Farejando os Fatos. O que é esse farejar os fatos? Nós vamos ter um encontro direto com a intuição, tão forte, tão feminina. E esse conto, boa noite, lindas. E esse conto, ele fala, né? É um conto que vai falar muito da outra jornada até interna feminina muito grande. Toda essa jornada ela é muito forte para a mulher. É um conto russo chamado Vassalissa. Então nós vamos começar contando, no geral, a história de Vassalissa. Vou começar me apresentando. Eu sou a Deise, sou terapeuta holística com abordagem junguiana e utilizo também os cristais nas minhas terapias. Marina, se apresente. Então, eu sou a Marina, sou terapeuta holística e também trabalho com o feminino. E aqui a gente está trabalhando o Mulheres que Correm com Lobos de uma forma mais profunda, né? De uma forma mais integrada ao conhecimento do tecido essência. E hoje o conto é Vassalissa. Vassalissa é uma menina que tem um vestidinho branco e ela, no início da história, já está no leito de morte da sua mãe. Sua mãe está prestes a morrer. E ela chama a Vassalissa e entrega para ela uma boneca. E fala para ela que quando ela precisar dela, que ela tem essa boneca, né, para pedir ajuda. Quando ela precisar de algum auxílio, ela tem essa boneca. E a mãe da Vassalissa morre. Passa-se o tempo, o pai de Vassalissa se casa,
se casa com uma mulher que tem outras 2 filhas. Se não me engano, 2 filhas. 2 filhas. E o pai dela viaja, né? A gente sempre fala, os homens vão pra guerra, né? O pai da Vassalissa viaja. E ela fica sozinha com a madrasta e as irmãs, que não gostam dela, né? A Vassalissa é muito bonita, muito doce, ela tem uma meiguice e a madrasta e as irmãs não gostam dela. Um dia elas resolvem tramar algo para a Vassalissa. O que elas fazem? Elas apagam o fogo da casa. E quando a Vassalissa chega em casa e vê que o fogo foi apagado, ela fica preocupada e a madrasta logo grita com ela que ela tem que ir buscar o fogo, que só ela pode fazer isso, né? E que ela tem que ir na floresta atrás de Baba Yaga para pegar o fogo. A Vassalissa tem medo, mas enfrenta. Ela enfrenta seus medos e vai atrás do fogo. Na floresta, ela vai com o vestidinho dela, o avental e a bonequinha. E aí ela segue a caminho, né, de Baba Yaga e o tempo vai passando, ela vai andando floresta dentro, até que ela vê um cavaleiro. Qual a cor do cavaleiro? Um cavaleiro branco. Um cavaleiro branco. Passa um cavaleiro branco. E o dia nasce. E o dia nasce. Depois passa um cavaleiro vermelho. Vermelho. E o sol se levanta. Está a pino, né? Sim. Aí passa um cavaleiro negro e anoitece. Até que Vassalissa chega à casa, uma casa muito estranha. Uma casa que tem patas de galinha, tem mãos nas portas. A casa roda. Roda. Tem caveiras antes, né, no cercado da casa. São cercados feitos de caveiras, né? A casa fica girando, esses pés de galinha ficam caminhando e a casa girando. É uma casa muito estranha. E Vassalissa vai. Encontrei, né? A casa da Baba Yaga, agora tem que cumprir minha missão, né? E Baba Yaga, quando vê a menina, acha estranho, né? O que essa menina tá fazendo aqui, né? E aí a menina fala, ela pergunta o que ela quer e a menina fala, né? A Vassalissa, eu preciso de fogo, eu vim buscar fogo. E a Baba Yaga olha pra ela e fala, e por que você acha que eu te daria fogo? Né? Tipo, qual o motivo? Ela fala assim, menina, como é que é? Menina boba, né? Ela falou uma expressão, você deixou apagar o fogo? Como você deixou apagar o fogo? Porque, gente, é na Rússia essa história, vamos pensar, e é uma Rússia antiga, que era tudo feito com fogo, se apagasse o fogo, você morria de frio, né? Então ela briga com a Vassalissa, né? Chama ela de boba. E aí ela responde, porque eu estou pedindo, né? Aí a Baba Yaga fala, menina esperta, ok. Aí ela fala assim, tá bom, mas eu antes preciso que você faça algumas coisas pra mim. Não vai ser fácil pra Vassalissa conseguir esse fogo, né? E primeiro são as sementes? Não, primeiro ela tem que fazer três cuidados da casa, né? Primeiro é lavar as roupas. Tem que lavar as roupas da Baba Yaga. Sim. Depois varrer a casa. E aí cozinhar para Baba Yaga. E ela cozinha e Baba Yaga come muita comida. Não fica nada para ela, né? Não é isso? Sim, mas ela tem ajuda, farta, né? Ah, tem as ajudas. Tem umas...
as mãos que ajudam? Não, toda... Cada tarefa alguém... É o seguinte, começa a ter umas tarefas para Aqueles detalhezinhos pequenos. a vassalista fazer. Então, a primeira é lavar as roupas, cuidar da casa, varrer a casa e cozinhar, né? Muita coisa para a vassalista. Então, a vassalista fica preocupada, né? Como fazer isso. E ela, mas ela se propõe a fazer. E aí, quando ela vai fazer as tarefas, a bonequinha ajuda ela, né? Sempre vai, quando ela começa a fazer as tarefas, essa bonequinha ela vai lá magicamente e fala assim, nesse caminho, só para lembrar que enquanto ela tá caminhando, enquanto tá fazendo tudo isso, ela tá guardada ali aquela bonequinha no avental dela. E ela vai alimentando o bonequinho, ela tá sempre alimentando o bonequinho. Quando ela chega, todo o perigo que ela vai ter, como ter que fazer as coisas e ela não consegue completar, a bonequinha ajuda ela, de alguma forma. Então, ela faz todo o processo de lavar, ela com a bonequinha ajudando, varrer e cozinhar para a Baba Yaga. A Baba Yaga também pede para ela separar, né? Ver que a vassalista está conseguindo fazer tudo isso. Ela se surpreende por surpreende. Isso, né? Ela está conseguindo fazer as tarefas. E aí ela pede para a vassalista separar os grãos, vários grãos ali, que tem com as sementes de papoula. E a vassalista fica desesperada, porque ali já ela não consegue fazer sozinha, assim, realmente. Ali tá muito difícil. Aí a bonequinha chega pra ela e fala assim, olha, fica tranquila, deita, dorme, que quando você acordar vai estar tudo pronto. E a bonequinha e acontece exatamente isso. A bonequinha ajuda a vassalista a fazer essa grande missão, né, que a Baba Yaga pede pra ela, que é um trabalho mais difícil. E quando ela acorda, tá tudo pronto. Pode continuar. Ok. Esses detalhes de quem ajuda, eu lembro que tem umas mãos que fazem algumas coisas, mas não é pra vassalista, é pra Baba Yaga. É pra né? Baba Yaga. Não, e é pra a bonequinha que ajuda a vassalista, né? Sim, sim, ok. Aí ela consegue o fogo finalmente, é isso? Então, aí ela tem que... Deixa eu só... Ela começa... Ela vai perguntar... Aí tem as sementes que ela tem que separar também, né? Tudo. E aí É uma outra tarefa que a Baba Yaga dá pra ela. E aí a Baba Yaga se surpreende com ela, né? Começa a gostar dela, né? Começa a fazer amizade com ela. Aí ela começa a conversar com a Baba Yaga e a Baba Yaga fala pra ela que ela pode perguntar o que ela quiser. E ela faz 3 perguntas. E ela pergunta dos cavaleiros pra Baba Yaga, né? Ela ia perguntar, né? E aí a bonequinha fala pra ela, não pergunte. Ela faz 2 perguntas, né? Isso, e a terceira ela fala assim, não pergunte. E aí a vassalista não pergunta, fala que não precisa saber mais nada. E a Baba Yaga fala, garota esperta, então você merece fogo. E aí a Baba Yaga vai até o jardim, tem umas caveiras, né? Tem as caveiras lá, ela pega uma estaca, bota uma caveira em cima e acende o fogo. Ele acende o fogo dentro da caveira. Quando ela entrega isso pra Baba Yaga, pra vassalista, a vassalista fica com medo. Mas ela pega, né? E a Baba Yaga fala pra ela ir embora. Ela não quero te ver mais aqui, vai embora, né? E a menina fica desesperada, vai embora. E volta pra casa, faz o caminho do retorno pra casa. Quando ela chega, né, chega em casa, a primeira coisa que ela vai entrar, ela vê as irmãs e a madrasta, né, a madrasta das irmãs ali, com a caveira na mão. A hora que ela põe a caveira assim, ela coloca em frente, a caveira acende os olhos e as irmãs e a madrasta olham para a caveira e acabam, tipo, morrem carbonizadas, queimadas, elas desaparecem, queimadas. E vassalista vive bem com fogo na casa dela, tranquila, depois de tudo que ela passou. Essa é a trajetória, assim, a gente contou bem assim por cima, tá? Tem muitos detalhes, igual eu sempre falo, vão ler o capítulo, é muito importante esse capítulo para a mulher, tá?
E aqui a gente vai falar de intuição, mas nossa, tudo isso para falar de intuição, o que que é isso, né? O que que acontece nessa trajetória? Existem alguns pontos aqui que são muito importantes na próprio desenvolvimento da mulher. E o próprio desenvolvimento da mulher, ele traz a energia de se conectar com a intuição. Porque o que é isso, né? O que seria essa intuição? A intuição é um sentido maior do que os nossos sentidos, os 5 sentidos que nós estamos acostumados. Ele lida com uma esfera que não está tão palpável quanto a gente conhece, né? Ele tem uma linguagem diferente, ele trata do que? Ele trabalha energia, vibração, ele trabalha outra esfera, né? Até é muito difícil da gente entender logicamente. Tá? Vem como um saber sem explicação, sem lógica. Sim, que no fundo tem uma lógica, mas é que a gente não entra nessa, a gente não está preparado ainda para olhar toda essa lógica do que seria intuição, mas ela existe. E ela está intimamente ligada com a própria energia feminina, porque a energia feminina ela trabalha num outro campo, ela trabalha numa linguagem subjetiva e ela acessa alguns níveis, essa energia acessa alguns níveis que não estão dentro do nosso campo conhecido, tá? Só para a gente entender, essa energia feminina, ela está presente em homens e mulheres, ok? É claro que ela é mais forte no feminino, então quando a gente na mulher, por causa de toda a sua estrutura, a gente já fala em vários vídeos, mas é importante lembrar, e ela também está presente no inconsciente masculino, tá? E por isso o masculino também tem acesso a essa energia. Só que é a intuição, né? Só que quando ele acessa, ele está acessando dentro de uma linguagem, uma energia que trabalha uma ótica, né? Trabalha uma linguagem do feminino, da energia feminina, tá? Então, só pra gente entender que quando a gente fala que ela é intimamente ligada com o feminino, parece, ó, então homem não tem intuição, só mulher. Tem, mas a mulher, ela é mais fácil acessar, tá? E dentro de toda essa trajetória que você vai ver na Vassalissa, é natural para a mulher, dentro da sua trajetória de vida, pede-se para ela acessar essa intuição. Faz parte do desenvolvimento da mulher. Quando a gente vê nos contos, a gente vê uma jornada do herói, a jornada da heroína, que são trabalhadas nos contos, o herói normalmente ele tem uma expressão externa, tá? Então as aventuras que ele passa por uma conquista de mundo, tá? Uma conquista externa. Quando a gente entende contos e histórias como essa da Vassalissa e outros que a gente já conversou aqui, ainda vai falar muito que acontece nesse livro também, são trajetórias de conquistas internas, que aí você trabalha o universo do feminino, então você trabalha, vamos dizer assim, uma jornada da heroína, porque quando a mulher, na jornada do feminino, dentro dos contos e contos de fadas, as conquistas sempre são internas. Ela precisa conquistar o reino interno dela, ela precisa encarar os desafios internos. São diferentes da ótica do feminino. Então a gente já começa ali a ver essas duas visões de mundo que são equilíbrios energéticos, tá? Então a gente precisa entender esse equilíbrio do feminino e do masculino para entender que por isso que as histórias são tão diferentes. Então, por isso que às vezes a gente vê assim, a gente fala assim, nossa, mas parece até que a história, assim, nossa, essa história, a mulher dorme, ou não faz nada, ou sem ajuda de alguém, formigas, não faz sozinha. Por que ela não faz sozinha? Porque a linguagem que está trabalhando é outra. A gente precisa entender o que é uma linguagem subjetiva, o que é uma ótica feminina e o que é uma ótica masculina. Não dá para pôr tudo no mesmo patamar, porque nós estamos trabalhando de energias diferentes. Mas tanto o homem quanto a mulher têm as duas energias, ok? E quando começa com a Vassalissa, já começa com uma morte da mãe. Puxa!
Cara, a mãe, que coisa horrorosa, que história horrorosa. A mãe boa demais morre, a mãe que cuida dela. Por que que tanta história de mulher, né? A história do feminino, que trabalha a energia feminina, tantos contos de fadas, as mães morrem, elas são criadas por madrastas, tem irmãs más. Vocês já ouviram essas histórias em algum lugar? Faz parte. Ai, gente, desculpa aí, caiu. Acho que voltou. Então, faz parte de histórias que lidam com o inconsciente do feminino, né? Dessa energia feminina. Tem um porquê existir isso, né? Não é à toa, por isso que elas atravessam épocas, e muitas épocas, elas estão ensinando algo para o feminino. E aqui fala do que? Do ciclo da mulher. Lembra que a gente fala que mulher é associada ao ciclo vida, morte, vida? A gente trabalha muito isso aqui no nosso canal, quando a gente fala do feminino, porque isso é intimamente ligado para a mulher. Esse é o primeiro passo. Quando a gente vê, a gente fez até uma série de lives aqui falando sobre o desenvolvimento, né? As fases do desenvolvimento feminino, comparando com as deusas. A gente trabalha a infância, essa primeira fase até a adolescência, Perséfone. Qual é a história de Perséfone? Ela tem um rapto, ela tem que sair da mãe para ir para Hades, ela tem um corte ali. A mulher, a primeira iniciação feminina é ela sangrar, vir a primeira menstruação, né? Esse primeiro corte acaba simbolizando uma morte, tá? É uma ruptura da infância para começar uma fase adulta, que ali começa a pré-adolescência, a adolescência. E não é fácil, é encarar a primeira morte, é muito até traumático para a mulher saber dessa potencialidade, mas a partir do momento que ela consegue encarar bem essa morte da mãe boa demais, para a entrada da fase dela começar a se tornar mulher, é onde ela começa a criar suas forças. Então a história de Vassalissa fala a história da iniciação, a primeira iniciação do feminino. E essa iniciação é a trajetória dela se tornar uma mulher. E isso faz com que, e essa trajetória faz ligar a sua intuição, que é, vamos dizer assim, uma das forças maiores que ela vai ter, uma das ferramentas maiores que ela vai ter para direcionar a sua trajetória de vida. A mãe morre, né? Mas ela deixa com a Vassalissa, essa boneca. A bonequinha. Ou seja, a Vassalissa herda, né, da mãe dela e de todas as ancestrais, né, mulheres, a intuição feminina. Isso. Né? O que vai ser o guia dela depois na jornada de vida dela. Isso mesmo, a bonequinha ela está simbolizando a intuição. Então, a mãe dela dá para ela essa daqui que mostra a trajetória do feminino, como ela falou lindamente, é exatamente isso. São momentos, o que um feminino entrega para o outro. Então, ela trouxe da avó que agora a mãe entrega, com um carinho do amor, a mãe que ama, a mãe que acolhe, que é a verdadeira mãe. Que a gente pode até colocar como a mãe, a grande mãe, a mãe de vibração feminina ali, que fala, pessoal, você é minha filha, você tem esse poder, né? A boneca. Só que ela fala uma coisa que é muito importante, eu não lembro se a gente deu esse detalhe ou não, mas é um detalhe importante. Ela fala, você tem que alimentá-la, tá? A intuição, ela tem que ser alimentada. Por quê? Como a gente... eu gosto até de brincar, eu já falei isso aqui uma vez, acho que eu falei até sobre no vídeo de intuição que a gente fez, mas a intuição, ela é nossa amiga, ela é essa boneca amiga. Só que se a gente não alimenta, se a gente não começa a ouvi-la, a gente não entende que ela tá ali com a gente, ela vai ficando, tipo, ela não vai montar uma amizade. Eu gosto de brincar no paralelo, é como se fosse uma colega, uma amiga de trabalho, que você senta todo dia, sabe que ela tá ali, mas você não conversa com ela. Você não vai ter o costume, se você tá precisando de alguma coisa, ela nunca vai saber. E você nunca vai pedir, né? E se ela te fala alguma coisa, você não vai confiar nela, porque vocês não conversam, não trocam, entendeu? Então, a intuição, ela tem que ser sua amiga, ela tem que entender, ela tem que ir num processo em que as duas façam parte uma da outra e você possa conversar com ela e saber ouvi-la, né?
Para isso, para entender ela, essa intuição, né, fazer amizade com ela, a vassalissa faz essa jornada toda. Então a gente vai começar com a jornada dela. O que acontece? Quando a mãe morre, ela tem essa primeira ruptura. Quem ela aparece na vida dela? Aparece o feminino também, né? Mas aparece como a madrasta e as irmãs. O que é? Ela tem que olhar para ela e ver as sombras dela, tá? E as sombras que estão nela, que ela pode se reconhecer, mas tem que ser mais forte que elas, tá? É muito interessante esse paralelo também que a gente faz aqui. Normalmente as irmãs e as madrastas estão nos contos, ou as bruxas, elas são esse lado feminino do poder que existe na mulher, só que está em desequilíbrio, está no lado da sombra, mas também faz parte da mulher e ela tem que entender. Então, quando a mulher encara e consegue superá-la, ela está pronta para entender o seu lado obscuro, as suas sombras que todas nós temos. Só que a gente precisa vencer essas sombras, ser mais forte que elas, entender, entre aspas, dominá-la e não ser dominadas por elas. Naquele momento, a vassalissa é imatura. Então, a sombra estava mais forte. O que ela fazia? Transformava a vassalissa em empregada, né? A sombra ainda estava mais forte que ela. Então, vassalissa fica ali, sendo dominada, e elas vão cada vez mais sugando vassalissa, até o ponto de acabar com o fogo sagrado. O símbolo do fogo, fogo é a grande energia vital, né? A grande energia, a sua essência primordial, algo que te liga à sua essência maior, que te dá vitalidade. O símbolo do fogo é muito forte. Apagar o fogo, né? Deixar o fogo se extinguir é ser dominada a tal ponto, subjugada ao tal ponto de tirar a sua energia, né? Então, é o processo em que ela ainda não sabe lidar com essas sombras dela. A mulher ainda não sabe lidar com esse predador interno dela. E ela está aprendendo a lidar com o seu lado sombra, o seu lado negro. Para isso, ela não tem que entrar, aí vai acabando. Sabe quando vai? Aquela fase em que a gente precisa entender quem somos no mundo, realmente firmar nossa autoconfiança e entender os nossos lados positivos e negativos. É essa a grande força, né? Esse grande início dessa trajetória de vassalissa. Então, se a gente pensar numa linguagem meio que até cronológica, a gente tem a morte da mãe boa demais, onde sai a infância, a ilusão, tudo é lindo, maravilhoso. Você tem o corte, você passa ali pelo processo da menstruação, você entra na primeira adolescência e você entra dentro dos seus primeiros conflitos, onde você tem que olhar para você mesma e entender que você não é mais aquela criança e dentro de você algumas energias destrutivas começam a aparecer. É claro que estou fazendo essa comparação, mas para cada mulher, às vezes por alguns traumas, alguns detalhes, pode ter processos que param em alguns pontos e precisam ser retomados de forma terapêutica. Esse é vamos dizer assim, a trajetória, uma jornada natural do feminino, sem pensar nas particularidades. E é nesse momento que é interessante, quando a gente ouve a história, quando a gente lê a história no seu integral e entende essa linguagem, se alguma parte da história te tocou ou realmente marcou muito você, dá uma olhadinha mais a fundo, que pode ser um momento da sua vida ali, um momento da sua trajetória que você precisa olhar para ela, que realmente às vezes tá te chamando a atenção. Tem alguma coisa interna em você que tá te alertando, tá? Então a gente faz esse aviso. Então por isso que a gente convida a ler, né, o capítulo. Mas voltando na trajetória de vassalissa aqui, pra gente começar a jornada, porque é uma jornada longa, né? Então ali ela é obrigada a ir para a floresta,
O que é a floresta escura, né? Existem muitos símbolos falando sobre a noite escura da alma, a entrada na floresta escura, quando você vai encarar os seus medos. Essa jornada na floresta escura é uma jornada de voltar-se para o seu interior, né? É o momento em que, quando ela parte para essa jornada, é ali que a gente vê a diferença da jornada do masculino com o feminino. Normalmente o homem vai para uma guerra, vai atrás de conquistar algo, de uma coisa externa. A jornada da mulher é o que ela vai para a floresta, né? Branca de Neve também vai para a floresta, então tem muita história ali que vai para a floresta escura. É você entrar no teu interior. A jornada feminina é uma busca do interior, né? Aí nessa jornada, né, ela indo para a floresta, ela vai alimentando a bonequinha. Ela nunca esquece de alimentar a bonequinha. Ela tá entrando, aos pouquinhos, ela vai entrando em contato com a mãe dela, boa demais. Com a essência dela, a essência feminina que ela traz da infância, que ela traz da forma de quando ela nasceu, né? A linguagem do amor dela, né? Porque a mãe, boa demais, é símbolo do próprio amor, o amor que deu a vida, né, a ela, o amor que fez ela, né? Então, vamos dizer assim, essa linguagem do feminino, ela continua alimentando, porque é um presente da própria mãe. O presente desse amor é essa bonequinha, né? Então, continua-se a trajetória, ela vai alimentando e ela passa por 3 cavaleiros, tá? É muito forte esses cavaleiros porque lembra que eu falei que o processo da mulher é um processo de transformação. Conforme essa trajetória vai indo, ela vai entrando cada vez mais no interno dela, ela vê que uma hora vem um cavaleiro branco e vira dia, depois muda, o cavaleiro vermelho vira o sol, né? Depois vira o dia alto, né? Depois vem o cavaleiro negro e vem a noite. Vai mudando os ciclos, o tempo vai passando, ela vai se adaptando a seus ciclos internos e ela entra no seu processo natural de alquimia. Essas cores, esse número, eu não vou entrar muito nos detalhes aqui, tá? Mas é bem profundo quando a gente faz uma análise interna dos significados. Tem muito a ver com o processo alquímico, tá? Então, só para a gente deixar esse parênteses, mas se a gente for simplificar, mostra a adaptação do feminino para esse tipo de mudança e transformação. Ela está começando a entender as suas transformações internas. E é só depois que ela começa a entender, que ela passa por esses 3 cavaleiros, que ela consegue visualizar, que ela consegue encontrar a casa de Baba Yaga. E Baba Yaga tem uma casa muito estranha. Ela não é nada bonita. A gente falou da descrição da Baba Yaga? Baba Yaga não é... Baba Yaga é horrorosa, gente. Ela parece, sei lá, uma galinha ela tem pernas de não sei o quê. Gente, a descrição dela é horrorosa. Ela é torta, feia. Pensa numa bruxa bem feia. É Baba Yaga, tá? No livro tem a descrição, a gente não comentou. Mas é importante esses detalhes, tá? Tanto a casa ser mais animalesca e a própria Baba Yaga animalesca e totalmente fora do comum, totalmente fora dos padrões e com vida, né, com movimento. Isso simboliza o encontro dela com algo totalmente fora do que é normal, totalmente fora de um contexto que ela conhece. Ali está tão interno que começa a ver uma nova linguagem de vida. Ela está encontrando o seu feminino selvagem, ela está preparada para essa entrada essa entrada no seu próprio feminino selvagem, conhecer essa mulher selvagem que mora dentro dela. Essa mulher não é ela, é uma energia que faz parte dela, tá? Faz parte da sua essência, mas que liga ela a uma essência animal ancestral, tá? É o ponto da mulher onde ela conecta com toda uma ancestralidade, com algo atemporal dela, que dá uma estrutura base para ela.
que pode mostrar para ela a força dela. Só que essa força, ela é primitiva, ela não, a linguagem dela é uma outra linguagem, não é a mesma linguagem que nós conhecemos. Pra gente pode parecer até animalesco, e a gente consegue chegar até um certo ponto, mas falar com ela precisa de todo um processo, um conhecimento, precisa se entender o mundo de Baba Yaga, porque faz parte do nosso feminino, só que não é um feminino bonito de se encontrar, nem fácil, não está dentro dos nossos padrões, é algo que o nosso mundo, o que nós conhecemos como belo, o que nós conhecemos como a nossa linguagem normal, o que nós conhecemos como certo e errado, transgride tudo isso, porque é algo ancestral. E a forma de falar com ela de conseguir se comunicar com ela, pelo que a gente viu, é com a bonequinha. Porque tudo que a Baba Yaga fala, né? Primeiro, a primeira questão, ela não gosta da menina, né? Por quê? Sua tola, você deixou o seu fogo acabar, quer dizer, você não tem noção do seu poder? Você não sabe quem você é? Você está preparada para me encarar mesmo, né? E aí o que ela faz? Ela dá algumas atividades que vai ensinar crescente para a vassalissa. São as iniciações do feminino. Nós estudamos muitas culturas antigas femininas e existem processos de iniciações. Até se a gente vai ver, estudar culturas antigas, existem tanto iniciações femininas quanto masculinas, e essas iniciações têm significado, elas fazem parte de processos de mudanças de fase, elas fazem parte de um processo de amadurecimento, de reconhecimento do seu próprio poder, de quem se é. Com o tempo vai passando, eu gosto de pensar assim, com a estrutura que a gente tem da ciência, do nosso conhecimento, a gente foi entrando muito numa linguagem racional, concreta, tá? Um racional concreto, e foi esquecendo desses símbolos do abstrato, que é onde se lida essa linguagem que fala do inconsciente, uma linguagem que trabalha o emocional, que é uma linguagem que trabalha também a energia feminina. Então nós perdemos alguns ritos, nós perdemos alguma linguagem que nos alimenta muito no conhecimento das nossas emoções, dos nossos sentimentos, que trabalham esse lado. Mas essa linguagem, ela é rica, é a linguagem do feminino, é como o feminino se comunica. Então, para a gente voltar a acessar a própria Baba Yaga e não fazer esse fogo se perder, né? Você precisa passar por alguns ritos, você precisa amadurecer, né? Entender o seu poder para você merecer o fogo, porque você nasceu com ele, você já estava com ele, você deixou ele se apagar. E agora você precisa merecer ele de volta e refazer esses ritos, que é reconectar-se a sua essência, entender quem se é, tá? Só que não entender no concreto, não é alguém que vai te ensinar, que você vai aprender lógica, você vai entender numa linguagem experimental, numa linguagem ritualística, você vai entender numa linguagem de fazer, de ação. A gente fala que a diferença de se aprender com o sol e com aprender na linha da lua, né? Quando a gente trabalha com a linha do sol, a gente trabalha com um racional concreto. Então, a gente aprende academicamente falando. Alguém vai lá e ensina pra gente, bonitinho. Quando a gente aprende com a energia do feminino, que é a energia da lua, né, que é o feminino, a linha lunar, você experimenta, você passa por ritos, você sente para você depois jogar pro seu consciente concreto, tá? Então, pode falar. E esse feminino que não é tão bonito de se olhar, né? Ele tem ensinamentos, né? Por exemplo, tem uma passagem que eu não falei tão detalhadamente, dos grãos, né? Vou chegar nela. Eu vou falar rito por rito. Você vai... Tá bom, então... É que o grão é o último... Desculpa, é que o grão é o último rito. Mas não precisa ter a ordem, mas tudo bem. Precisa. Eu vou deixar então você falar. Ok.
Então, dentro desses ritos, quando chegar no grão, você fala, tá? Quando É que eu fiz conexão com o que você falou. Não é porque eu quero falar, pode falar então. Então, dentro desses ritos, existe, né? A Baba Yaga pede para ela passo a passo. Então, a primeira coisa que ela pede é para lavar a roupa. Por que lavar a roupa? Porque a primeira fase é uma fase de purificação, né? A roupa, ela simboliza muito a nossa persona, quem nós somos, né? Então, o primeiro momento é você tirar essa persona e você limpar de todas as ideias que te colocaram, né? É a primeira fase de purificação. A gente fez até um vídeo falando sobre ritos femininos, a gente fala dos banhos, né? Como um rito para passagem de limpeza e purificação. Você pode associar essa limpeza, essa lavar a alma, né? Esse rito de lavagem associado à limpeza da alma. Então, para você iniciar, vocês têm que estar limpa da sujeira que você traz do mundo. Você tem que estar pronta para ir. Tem um outro conto também que é a Donzela Sem Mãos, né? Que também está nesse livro, que a gente chega nele, mas ela também passa pelo rito da limpeza, tá? Então, todos os ritos, o feminino ele começa, o primeiro ritual é você se purificar, é porque você se abre para essa nova fase, para esse novo olhar. Qual é a segunda tarefa de Vatsalissa? A segunda tarefa é varrer, tá? O varrer, ele tem o processo de limpar o pensamento, tá? A primeira você limpa a sua persona, você se abre, você se limpa a sua alma. A outra é você limpar pensamentos, é você tirar a poeira, tirar coisa velha, sabe? Coisas que foram colocadas que não são reais, então você tira a poeira. E o pensar, você olha só os elementos que você trabalha. A primeira é a água, que é o feminino, né? Você está limpando muito o emocional, a limpeza da água. O varrer, você está trabalhando muito, vamos dizer assim, o ar, né? Porque você tira a poeira, né? Você vai tirando a poeira, você vai limpando a poeira. A poeira, que é o ar, é o pensamento, né? O elemento ar trabalha muito o pensar. Aí você vai tirar todo esse pensar, né? Limpar os pensamentos. A próxima tarefa é alimentar. O alimentar, ela precisa cozinhar, ela tem que lidar com fogo, com o elemento fogo, e ela tem que se alimentar e preparar o alimento. O que você consome, né? Saber trabalhar o que você consome, o que a sua alma realmente se alimenta, entender o que você se alimenta. E ali cozinhar no fogo sagrado, que é trazer essência para o que você vai se alimentar, né? O fogo também fala muito do que é, ali está falando de um prazer, sabe? Trazer o prazer para a sua vida, se alimentar com o que sua alma realmente pede, com o prazer que vai saciar a sua alma, né? Então, entender o que te dá prazer ali, aí você tem o rito do fogo. E depois que ela passa por esses 3 ritos, você tem o primeiro elemento como feminino, os 2 elementos você tem o ar como masculino, né? E o fogo como masculino. Aí você entra no último elemento, que é o último rito, que é o do separar os grãos, que você trabalha com a terra, né? E separar os grãos, aí você vai separar o que é importante para você e o que não é importante para você. Colocar a sua vida em ordem, organizar, ordenar, dar prioridades, entender o que é aquilo que é bom e o que não é para você, tá? Então, cada passagem, ela vai aprendendo algo. Só que para ela entender, para ela conseguir fazer, sozinha ela não consegue, tá? É muito pesado para ela sozinha, né? Ela precisa se conectar com algo maior dela, porque são ritos que falam do interno, são ritos que falam de uma energia maior. E ela precisa amadurecer, ela precisa trazer respostas maiores para conseguir. Então, quem ajuda ela, a bonequinha, a intuição, aquele amor, aquele conexão amor lá que a mãe dela deu para ela,
tá? Então, isso tudo, só com essa conexão da intuição, só com essa conexão amor que ela traz da mãe, que deu a vida, né, a ela, pensando, né, a mãe boa demais, é que ela consegue ter base e entender cada um desses ritos e passar por esses ritos. Outro símbolo também que é importante, que traz a história, é que durante esse processo, né, dos ritos de vassalissa, a bonequinha fala para ela deitar e dormir. Pode deitar, pode dormir que eu faço. Que símbolo é esse, né, o deitar e dormir? Sempre busca no teu inconsciente. Não é no plano acordado que você vai conseguir a tua resposta. É lá no inconsciente, é em outro plano. O seu mundo não é este, é outro mundo, entendeu? Então, é exatamente essa conexão com a alma, né, mesmo, a conexão interna, aprender a conversar com a sua alma, é que vai dar esse rito à vassalissa, né, que vai fazer com que ela passe por todos esses processos da iniciação, ok? Para a mulher, as tarefas sempre parecem ser impossíveis de fazer, né? Então, sempre acontece de a mulher ter que buscar mesmo na intuição, né, no inconsciente, e pode vir às vezes até através de um sonho a solução de uma grande questão que ela está passando, né? Sim. E por isso que é tão importante esse processo, né? E por isso que a gente olha os contos femininos nessa diferença. A gente tem até Eros e Psique, que a gente fez uma série de lives com Eros e Psique, que é um conto falando sobre o desenvolvimento do feminino. E ele fala, e a processo de psique também é assim. Só que lá ela fala, eu vou me matar. Mas o me matar é o mesmo processo, vá dormir. Quer dizer, volte para dentro de si, que a gente consegue. Mas dá uma olhadinha lá nas lives, que lá tá tudo explicadinho. A Olivia pergunta onde posso ler mais sobre. Cheguei atrasada na live, acho que perdi. Essa live vai ficar salva, tá? Depois ela vai ser até publicada nas outras redes sociais. Mas o conto que a gente está falando é o 3º capítulo do livro Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Pinkola Estés. A gente está analisando vassalissa. E a gente já está indo do meio para o finalzinho, mas vamos lá, né? A gente consegue terminar esse conto que é muito importante. E aproveitar e volta a falar. Mesmo quem assiste a live, está assistindo a live inteira, leia, sabe? É maravilhoso. Aqui a gente faz dar os parênteses, né? Com nossos processos, com as rodas de mulheres que a gente faz, né? Tudo. Mas é importante ler, porque nada como os detalhes, né? Os detalhes fazem toda a diferença. Sim. Então, aí vamos continuar aqui na vassalissa, ela termina, né, esse início dos processos de rituais, né, dos ritos de iniciação. E aí ela vai conversar com a Baba Yaga, né? Fala, olha, fiz tudo, gente, preciso do fogo, né? Tem que ir pra casa. E a Baba Yaga fala para ela fazer as perguntas, ela pergunta, né, sobre os cavaleiros, ela pergunta sobre um, né, se não me engano, não pergunta sobre o outro. Por que isso, né? É aquela coisa assim, você passou por um ciclo, você conseguiu acesso a essa energia, né, que a gente falou que é Baba Yaga, essa sábia anciã, que trabalha nosso feminino selvagem, que tem uma linguagem totalmente própria e ela é a detentora dos conhecimentos internos. Só que essa linguagem feminina é uma linguagem muito poderosa. A gente tem que saber se comunicar com ela. Não é tudo que a gente pode acessar, porque a gente não tem nem linguagem, nem capacidade para entender esse todo dessa energia de Baba Yaga. Quando a vassalissa vai fazer a primeira ou a segunda pergunta, né, a Baba Yaga fala para ela assim, cuidado que quem sabe demais envelhece muito rápido. É verdade, tinha esquecido esse detalhe, é verdade. Então, essa questão de saber que você deve saber e saber que há mistérios que são guardados. Porque você não pode ter o acesso ao todo, mas você tem que respeitar esse todo. Ela tem o acesso ao todo. Saber até onde você pode ir. Isso é uma sabedoria
que o feminino começa a agir. Porque na energia feminina a gente faz essa ponte com uma energia divina, com um caráter ali maior, ok? Mas para ter essa ponte, para entender, né, até onde eu consigo chegar, a gente precisa da nossa sabedoria interna, saber até aqui eu vou, daqui não me cabe mais. Aí Baba Yaga sou, entendeu? E ali a Baba Yaga fala, menina esperta, sabe até onde ela pode parar, né? E nesse processo aí ela consegue, né? Vamos, tem mais detalhes, mas acho que é importante agora, ela conseguiu o fogo que ela queria. E é engraçado, o detalhe é que ela entrega o fogo numa caveira, né? E num bastão, né? Num bastão não, como que chama? Num cajado, né? Um cajado que ela coloca uma caveira. Nos ritos mágicos, até no rito quando você faz os ritos de magia básicos, assim, normais, tem alguns processos que são seleções naturais. Então, conforme o seu grau de conhecimento, você tem uma ferramenta. Então, você começa com a varinha, aí depois vai para o bastão. O cajado é o último grau, é o grau do sábio, né? Então, eu associo muito esse símbolo dela entregar um cajado com a caveira, que é o cajado da sabedoria para ela, entendeu? Ela passou por esses ritos e agora ela consegue ter acesso a esse fogo sagrado, tá? Esse fogo e a caveira, né? Porque ela tem o domínio da vida e da morte, que lembra que a gente já falou lá no início, depois que ela aprende a passar por todos os processos e todas as iniciações, ela consegue entender essa força feminina de vida, morte e vida, e respeitar os seus ciclos. A própria caveira traz essa sabedoria, a sabedoria do ciclo da morte, que é o que a gente aprende também, tanto com Perséfone, quanto com Hestia, quando a gente trabalha a energia do feminino na roda das deusas, né? Trabalha esses ciclos de sabedoria feminina. Então aí ela pode partir de volta para casa, retornar à casa, né? E quando ela retorna a casa, que aí simboliza o lar dela, a vida dela, né? O voltar ao mundo, né? Porque o feminino ela tem acesso a esses dois mundos, o mundo interior, né? Onde ela consegue toda essa sabedoria, toda essa jornada interna, e ela volta para o mundo real, né? Entre aspas, né? O mundo prático, onde ela vê ali a casa, onde ela vê as irmãs, né? E a madrasta, que lembra que a gente falou que era aquele símbolo da sombra dela, que ela não conseguia dominar e subjugava ela. Ali ela tem poder, ela tá com um cajado na mão. Só que ela não volta mais a mesma depois que ela encarou a Baba Yaga. Depois de Baba Yaga, ela só fichinha. Esse conhecimento queima, né? Sim. Aí o que ela faz? Joga-se luz nas sombras. As sombras deixam de existir. Ela não precisa mais ser subjugada pelas sombras. Ela consegue enxergar ali e ela consegue dominar aquele local. Graças ao poder que Baba Yaga entrega para ela, né? Que está contido na sabedoria das caveiras. E os olhos são o quê? Que saem pelos olhos o fogo, né? Para a porta da alma, né? Onde encontra a alma. E essa é a história da iniciação feminina. O quanto é importante para a mulher a abertura ao alimento da intuição, porque a intuição é essa grande ponte que existe para essa conexão maior, você entender esse seu lado maior, para você encontrar a Baba Yaga interior, né? Para você passar pelos seus ciclos internos, passar pelas suas iniciações internas e conseguir acessar esse seu fogo sagrado. Quem consegue fazer essa trajetória, quem dá toda essa base é a intuição, né? Então, aprender a entender e a deixar fluir essa energia feminina, entender esse lado, esse mundo novo que é fora de um mundo padrão que a gente conhece, faz parte da trajetória para a nossa essência feminina, para trabalhar a nossa essência feminina, que é a nossa proposta sempre aqui no Tecindo Essência, né? Que é o despertar da essência feminina. Então,
essa trajetória é importante para a mulher. E tudo é importante, né? Deixar a mãe boazinha demais morrer, né? Se desconectar dessa mãe, herdar essa intuição, né? Dar valor a ela, alimentá-la, porque sem ela e sem a coragem de entrar na floresta escura, você não faz a sua jornada, né? Então é preciso ter aí essa coragem e levar junto essa intuição feminina que a gente herda, né? E passar por todas as tarefas, cumprir as tarefas, fazer o que tem que ser feito, né? E depois que você tem o conhecimento, a sabedoria, usá-lo, né? E usá-lo para levar luz para sua vida, né? E nem sempre isso é feito sendo boazinha. Lembra que a mãe boazinha morreu? Está na hora dela também aprender a não ser tão boazinha assim, né? A Giancarla colocou... desse conto é um grande tesouro interno, sim, Giancarla. Sim, é maravilhoso esse conto. E assim, a gente vai deixar sempre esse vídeo, né, e os outros gravados. A gente tá fazendo a trajetória do Mulheres que Correm com os Lobos sempre às sextas-feiras, tá? A gente vem às 8 horas para falar de um pouco de um capítulo a mais, ou de um conto a mais. Às vezes tem vários contos no mesmo capítulo, a gente vai fazer todos os contos. E para fazer se acompanhar com Mulheres que Correm com os Lobos, mas sempre que eu falo leia, a gente sempre fala assim, leia o livro, faz muita diferença, é muito importante. A outra curiosidade, quem gosta de Vassalissa e entende o poder que tem essa história, tem uma cantora, eu não lembro se ela, eu acho que ela é norte-americana, eu não sei se ela é norte-americana ou ela é inglesa, não sei, mas chama Wendy, com W, Wendy, com Y, Wendy, né? Wendy Holler, tem no Spotify para quem quiser, e ela tem uma música Vassalissa, que fala desse conto, e a música é muito forte, a gente usava até nas rodas, quando a gente fazia as rodas presenciais, né, e fazia todo o clima de Vassalissa, né, pra gente entrar na energia da Vassalissa. Sempre gostava de colocar essa música, porque ela tem uma crescente com a Baba Yaga, é muito legal. Então, na live aqui não dá para colocar, mas fica a dica, quem quiser ouvir, eu acho maravilhosa, chama Vassalissa. Giancarla, lindo trabalho de vocês, gratidão. Obrigada, a gente que agradece. A gente agradece. E agradece a todas que participam, né? A todas que assistem depois. E a gente tem até um convite bem legal, né? Para quem quiser. Agora, nessa segunda, dia 8, nós vamos fazer também, nós vamos fazer um grande encontro, tá? Nós vamos fazer, um workshop, tá? Que a gente vai trazer chaves de ativação do feminino, tá? E vão ter uma parte prática com meditativos, uma parte prática meditativa, que vai fazer a gente acionar algumas chaves importantes. 7 chaves. As 7 chaves, né? Falando sobre, na linguagem das 7 grandes deusas que a gente trabalha no nosso interior, do nosso feminino, né? A gente vai falar um pouco mais a fundo do feminino. Isso, e lá a gente vai falar um pouco mais a fundo do nosso trabalho que a gente desenvolve no Tecendo Essência. Vai ser bem interessante, vai ser 8 horas, 20 horas, né? Na sexta-feira. 20 e 30. 20 e 30, Na segunda-feira, agora dia 8/6. Só que esse tem que se inscrever, tá? Porque ele não vai ser uma live aberta, vai ser, se não me engano, fechado. Acho que vai ser no Zoom, não lembro, não sei exatamente onde vai ser, mas vai ser fechado. Então a gente precisa se inscrever. Aqui vai ter o link aqui da inscrição, tudo para quem quiser. Então estão todas convidadas. A gente depois coloca o link aqui nessa live, mas vai ter outras publicações também com esse link para fazer inscrição. Tá bom? Então, gente, um final de semana maravilhoso para vocês. Segunda-feira a gente tem esse especial que a gente falou, então compareçam. E toda semana, 8 horas, 20 horas, a gente faz live aqui no Instagram de segunda a sexta, tá? E nas sextas-feiras é sempre esse especial na roda de mulheres, não. Mulheres que correm com os lobos. Especial Mulheres que Correm com os Lobos. Obrigada, Angel. Obrigada, meninas, mulheres. Gratidão.